Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Nós estamos na parte especial do novo CPC, nós estamos falando do título 3 do livro 1 sobre os procedimentos especiais. Então, na nossa primeira aula de procedimentos especiais, nós vimos os 4 primeiros procedimentos: ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias e a ação de divisão e demarcação de terras. E hoje nós daremos continuidade aos procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil. Então vamos falar da ação de dissolução parcial de sociedade. Esse procedimento especial é um procedimento especial novo, não existia no CPC de 73 qualquer previsão a esse tipo de procedimento, e ele vem inserido no CPC de 2015 dentro daquela ideia de que o Código de Processo Civil ele é um instrumento não só sob a tutela do direito material civil, mas também sob a tutela do direito material empresarial, do direito material administrativo, do direito material constitucional e assim por diante. Então, todas as áreas do direito se servem de uma forma subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil. Então, foi inserido esse procedimento de dissolução parcial de sociedade, que era previsto no Código Civil, quando falava das sociedades limitadas, e um pouco também dentro da lei das SAs, da 6404 de 76, que é a lei das sociedades anônimas, quando falava dessa dissolução, mas não tinha uma previsão processual desse instituto. Então o Código de Processo Civil de 2015 é que vem imprimir essa regulamentação processual da dissolução parcial da sociedade. Então vamos lá. O artigo 599 determina que a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, inciso 1º, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, a ação de dissolução parcial de sociedade, ela pode ser operada em relação àquele sócio que faleceu. Então, se não tiver uma previsão específica no contrato social da sociedade, como que se faz a distribuição, a apuração dos haveres desse sócio falecido, seus herdeiros, ingressam com a ação de dissolução parcial da sociedade para apurar os haveres e receber o quinhão que lhes compete. No caso de sócio excluído, aquele sócio que cometeu alguma irregularidade na administração da sociedade, aquele sócio remisso, sócio que não cumpriu com a integralização do capital social e por essa razão foi excluído, ou ainda aquele sócio que quer exercer o seu direito de retirada. Ele não foi nem mandado embora da sociedade e nem morreu, mas ele não quer mais participar da atividade em sociedade. Então ele vai exercer o seu direito de retirada, dissolução parcial da sociedade. Inciso 2º, a apuração também tem por objeto a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, além de operar a dissolução parcial dessa sociedade, eu vou, dentro dessa ação, apurar os haveres, tudo aquilo que foi aportado pelo sócio excluído, falecido ou aquele que exerce seu direito de regresso, para verificar qual é o quinhão que deverá ser repassado aos seus herdeiros, aos seus sucessores, ou até ele mesmo no caso de exclusão ou no caso de direito de retirada. E também é possível você ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade para somente resolver a sociedade ou para apurar os haveres. Então, a ação de dissolução de sociedade, dissolução parcial de sociedade, ela é interessante porque tanto ela vai ser importante para operar a resolução da sociedade, resolução parcial da sociedade, o sujeito será subtraído daquela sociedade, ou também para apurar os haveres daquele sujeito. Então, eu posso entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade só para exercer o meu direito de retirada, para resolver a sociedade em relação a esse sócio falecido que foi excluído ou que exerce o direito de retirada, ou eu posso entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade apenas para apurar os haveres desse sócio, ou eu posso entrar com a ação parcial com essas duas situações para resolver a sociedade e, igualmente, apurar os haveres desse sócio. Então é isso, a nossa ação de dissolução parcial de sociedade.
Próximo procedimento especial é o procedimento de inventário e partilha. O inventário e a partilha, que estão aqui no rol dos procedimentos especiais, nós temos uma série de coisinhas para comentar aqui sobre o inventário e a partilha. Então vamos acompanhar aqui o artigo 610 do CPC. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Por que o artigo 670 já inicia, né, o início do procedimento especial de inventário e partilha já começa aqui determinando que se eu tenho testamento ou se eu tenho herdeiro incapaz, o procedimento de inventário tem que ser judicial. Porque nós temos duas formas de fazer um inventário e uma partilha. Nós temos o inventário ou partilha judicial, que é esse regulamentado pelo Código de Processo Civil, e nós temos também o inventário e partilha extrajudicial, que é regulamentado por uma lei específica de 2007. Então, o inventário judicial é quando? Só quando eu tenho testamento ou só quando eu tenho herdeiro incapaz? Não. Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo princípio do acesso à justiça, uma série de princípios que nós comentamos lá na parte geral, você vai fazer o inventário judicial sempre que você quiser. Ah, mas eu não tenho testamento. Beleza, não tem testamento, você pode ir pela via extrajudicial. Mas se você não quiser, pode fazer inventário judicial. Então, o inventário judicial é meio que o genérico. Sempre que a parte, mesmo podendo fazer o seu inventário extrajudicial, se ela quiser fazer inventário judicial, ela pode? Claro que sim. Então, não existe uma exclusão. Tais e tais hipóteses são inventário extrajudicial e tais hipóteses são inventário judicial. Não existe isso. O que existe é, se você preencher alguns requisitos que nós já vamos ver, você pode optar pelo inventário extrajudicial. Mas mesmo preenchendo esses requisitos, se você quiser ir pela via judicial, sem problema nenhum. Então, quais são esses requisitos? Bom, se você não tiver testamento, se você tiver todos os herdeiros desse inventário maiores e capazes, e não tiver discussão em relação a eles, não estão brigando sobre o patrimônio do falecido, etc. Então, não posso ter testamento, tenho que ter todos os herdeiros maiores e capazes e tenho que ter concordância em relação à distribuição patrimonial. Preenchi esses 3 requisitos, eu posso fazer um inventário extrajudicial. Como é que funciona esse inventário extrajudicial? O inventário extrajudicial é aquele inventário feito no cartório extrajudicial. Então, você vai apresentar no cartório a certidão de óbito do falecido, você vai apresentar no cartório toda a certidão de nascimento, casamento, RG, CPF, comprovante de endereço de todos os herdeiros desse falecido, os herdeiros ali arrolados na certidão de óbito, e lembrando que se esses herdeiros forem casados ou tiverem uma união estável, por qualquer regime que não seja o da separação de bens, o cônjuge ou companheiro também tem que apresentar a documentação, RG, CPF, comprovante de endereço. Apresento todos esses documentos, apresento certidões negativas federais, municipais, estaduais. O cartório vai abrir um processinho, um processo administrativo de inventário. Então, será feita uma minuta de inventário, precisa de um advogado para lavrar essa minuta, passar para o cartório. Aí o cartório vai transcrever essa minuta, indicando o falecido, indicando os herdeiros com todas as suas qualificações, indicando os bens e indicando a distribuição desses bens, o que vai ficar para quem. Aí o que acontece? A partir dessa minuta de inventário extrajudicial, é lavrada uma escritura pública, deve ser pago o imposto de transmissão, o ITCMD, paga-se o ITCMD perante a Fazenda Estadual,
com o comprovante do pagamento do ITCMD, junta isso na escritura pública e você tem a sua escritura pública de inventário e partilha. Então, é um procedimento, via de regra, muito mais rápido, é um procedimento também mais barato, porque você vai pagar para o advogado, né, o mesmo advogado, um único advogado, paga para o advogado, os honorários do advogado e as custas do cartório. Então, o inventário, se não tiver nenhuma complicação, se tiver toda a documentação toda certinha, no prazo de um mês e meio já sai a tua escritura pública de inventário. Então, é um procedimento mais rápido, é um procedimento às vezes mais barato, mas que só pode ser realizado quando não tiver testamento, quando tiver todos os herdeiros maiores e capazes e tiver concordância em relação à distribuição de bens. Aí vai lá, todos os herdeiros assinam, o advogado também assina e você pega, leva embora a sua escritura pública de inventário. Lembrar que escritura pública de inventário tem a mesma força de uma sentença de inventário. Então não é que a sentença vale mais, não. Enquanto que a escritura pública é um título extrajudicial, a sentença é um título judicial, mas os dois têm força executiva. E só não esquecer que, enquanto você não pagar o ITCMD, o imposto de transferência, não sai a tua escritura pública. Então hoje a Secretaria do Estado, a Fazenda Estadual, ela até tem um procedimento bem bacana de parcelamento desse ITCMD em até 20 vezes, mas enquanto você não pagar a 20ª parcela, não sai a tua escritura pública. Então, às vezes, as pessoas falam, no cartório demora mais. Não é que demora mais, é que às vezes você optou pelo parcelamento do ITCMD e daí você precisa primeiro adimplir todas as parcelas para daí receber a sua escritura pública. E se você pagar à vista o teu imposto, você já recebe também automaticamente a escritura pública de inventário. Então, esse é o inventário extrajudicial. Agora, inventário judicial. O inventário judicial é para todas as outras hipóteses. Então, quando eu tenho testamento, quando eu tenho herdeiros menores, quando eu tenho herdeiros incapazes, quando não há concordância em relação à distribuição, ou também posso utilizar o inventário judicial quando eu preencho os requisitos para entrar com o inventário extrajudicial, mas não quero, simplesmente não quero fazer no cartório, preencho todos os requisitos, mas quero fazer perante o juízo. Posso também. Então, o inventário judicial, como é que funciona? Então, nós temos ali no parágrafo 1º e seguintes do 610, nós temos que o inventário judicial, ele vai ser promovido perante uma petição inicial, aonde eu vou relacionar certidão de óbito, toda a documentação de todos os herdeiros, relação de bens. Então, eu vou colocar todas as declarações de bens, todas as declarações dos herdeiros nesse inventário. E a partir do momento que você ingressa com o inventário judicial, você tem duas possibilidades. Ou esse inventário judicial, ele pode ser um inventário consensual, e daí nós teremos um inventário por arrolamento, ou esse inventário judicial, ele é litigioso, quando tem briga mesmo em relação aos bens, sonegação, enfim, uma série de situações. Por quê? O inventário judicial consensual é qual? É quando eu faço a opção pela via judicial, ou porque eu não quero fazer extrajudicialmente, ou porque eu tenho um testamento, e daí com o testamento tem que ser aberto judicialmente. E dentro desse inventário judicial, como não há conflito, o próprio advogado, quando redige a petição inicial, ele já estabelece mais ou menos uma minuta de distribuição de bens. Então, como não há conflito, os herdeiros comparecem, assinam toda a documentação e é um procedimento muito mais rápido. Por isso, ele é um inventário por arrolamento. Agora, quando há um inventário judicial litigioso, é aquele inventário onde eu tenho vários advogados, cada um atendendo o interesse de um herdeiro diferente. Vou ter que nomear um inventariante que vai cuidar dos bens, que vai prestar as primeiras declarações. Depois vão ser arrolados todo o patrimônio, todos os herdeiros. E o juiz é que eventualmente vai ter que fazer prova, vai ter que fazer perícia, ir atrás de documentação, para justamente estabelecer a repartição dos bens. Então, é um inventário muito mais demorado, muito mais complicado, em razão aqui dessa litigiosidade.
Então nós temos essas duas formas do inventário judicial. Então, inventário judicial consensual, que é como se fosse o extrajudicial, mas eu não quis fazer extrajudicialmente, e o inventário judicial litigioso, que é o mais demorado. E o inventário extrajudicial, aquele quando não há testamento, todos os herdeiros são maiores e capazes, e há concordância em relação à distribuição dos bens. E nós temos ainda um outro tipo de inventário que não é mencionado no CPC, mas também é bastante utilizado na prática, que é o inventário negativo. O inventário negativo, ele é utilizado quando? Quando o sujeito falece e não deixa bens. Ah, professora, mas por que eu vou fazer um inventário se o sujeito não deixou bens? Primeiro, porque você tem um prazo para requerer esse inventário, né? E esse prazo de requerimento de inventário de 2 meses, que é o prazo a partir do óbito até o ingresso do inventário. Se você não ingressar com esse inventário nesse prazo, pode ser que o Estado aplique uma multa, né? Está passível de multa. Então, para elidir a multa e principalmente para prevenir qualquer responsabilidade. Então, você tem lá um sujeito falecido que não deixou bens, faz um inventário mesmo assim, que é o inventário negativo, onde o juiz ou o próprio cartório vai declarar que esse sujeito não deixou bens, mas pelo menos você evita eventuais cobranças futuras e qualquer outra responsabilidade imputada ao falecido. Você apresenta um inventário negativo e está livre de qualquer obrigação. Então aqui, essa é a nossa demanda de inventário e partilha. Vamos para o próximo procedimento especial, embargos de terceiro. Os embargos de terceiro funcionam em que sentido? Nós temos essa palavrinha embargos prevista várias vezes no nosso CPC. Então, nós temos os embargos de divergência, nós temos os embargos de declaração, nós temos os embargos à execução. Então, embargos tem essa finalidade de questionamento, de embargar. Você embarga de declaração, você embarga a execução. E os embargos de terceiro é o quê? É quando um terceiro, aquele que não é parte, questiona algum procedimento. Então, vamos identificar qual é esse procedimento. Artigo 674 do CPC. Quem não sendo parte no processo, então ele não é autor, ele não é réu, ele não é litisconsórcio, ele não é ninguém, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. O que é isso? Aquele que não é parte no processo, ele é um terceiro e sofre uma constrição judicial ou uma ameaça de constrição judicial, uma penhora, um arresto, um sequestro, uma busca e apreensão, uma emissão na posse, poderá requerer seu desfazimento ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então é aquela típica situação onde nós temos uma compra e venda de um veículo e o novo comprador esquece de fazer a transferência do registro no Detran. Então ele compra, ele paga o preço, tudo certinho e se transforma em possuidor do carro, mas o carro continua no nome do antigo proprietário. Aí esse antigo proprietário, por qualquer razão da vida, sofre um processo de execução, é devedor numa execução, e o seu credor vai fazer o quê? Vai procurar os bens desse devedor. Ele manda um ofício lá pro Detran, por meio do sistema Renajude, convênio que a gente tem, que o Poder Judiciário tem com o Detran, manda esse convênio, manda esse Renajude e caracteriza lá. Tem um carro assim, assim, assado. O que o oficial de justiça vai fazer? Vai atrás do carro. Quando ele vai atrás do carro e penhora esse carro, ele não está penhorando um bem do devedor. O devedor já transferiu esse carro, já passou para frente. Não foi feita a transferência formal, mas ele recebeu o preço, ele já vendeu o carro, está na posse de um terceiro. E quando esse terceiro visualiza que o seu carro tem uma penhora, o que ele faz? Como é que ele questiona esse processo de execução para liberar essa penhora? Ele é parte no processo? Não é. Então ele vai ter que entrar por meio de embargos de terceiro, uma ação própria, que vai acrescentar incidentalmente aí na nossa execução, e vai falar, olha juiz,
E muito embora o meu carro esteja no nome do devedor dessa execução, no dia tal, nós fizemos uma compra e venda, eu paguei o preço, tá aqui o comprovante, foi feita a tradição do carro, eu estou com o carro até então, apenas esqueci de fazer o registro no Detran. E daí, logicamente, o juiz acaba liberando esse bem da penhora por meio dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro também são utilizados para resguardar o direito da meação no regime de casamento ou no regime da união estável. Quando é penhorado algum bem móvel, algum bem imóvel e o cônjuge devedor ele é casado em qualquer regime que não seja a separação de bens, o cônjuge que não é o arrolado no processo, ele tem o direito ao resguardo da sua meação, dos seus 50%. Como ele não é parte na execução, ele pode se valer dos embargos de terceiro para resguardar a meação do seu bem. Então, para isso, servem os embargos de terceiro. Olha ali no parágrafo 1º, os embargos podem ser de terceiro ou proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, que é inclusive uma novidade aqui do CPC de 2015. Tanto aquele que é proprietário do bem, como aquele que é possuidor do bem, não sendo parte no processo sobre o qual foi feita essa constrição judicial, pode entrar com embargos de terceiro para liberar a constrição do seu bem. Então aí nós temos a figura dos embargos de terceiro. Vamos continuar aqui, a ação de oposição. A oposição, ela era tratada no CPC de 73 como um procedimento não, ela era tratada no CPC de 73 como uma modalidade de intervenção de terceiros. Nós já falamos das intervenções de terceiros, assistência, chamamento ao processo, denunciação da lide, o amicus curiae, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já falamos lá na parte geral do nosso CPC. Mas essa oposição, no CPC de 73, ela era mais uma forma de intervenção de terceiros. Como é que ela funciona? A oposição é quando a gente tem uma situação de reivindicação. Então, estou demandando, uma pessoa em relação a algum objeto, um carro, eu digo que o carro é meu, o réu diz que o carro é dele. Então, eu promovo essa demanda e o juiz vai ter que decidir se o carro é meu ou se é dele. E daí vem um terceiro que se diz proprietário do bem e reivindica esse bem. Fala, olha, juiz, o bem não é nem do autor e nem do réu, é meu, terceiro. Então, ele se opõe àquele processo, se opõe àquela demanda. Por isso, é oposição. Então, a oposição, no CPC de 2015, ela deixa de ser uma intervenção de terceiros e ela se transforma num procedimento especial. Então, acompanhe lá no artigo 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu. Então, eu tenho aqui uma relação do autor em face do réu sobre algum bem. Vamos colocar aqui uma casinha. E vem o terceiro e vai invadir aqui a minha relação jurídica contra o autor e o réu, reclamando a mesma casinha. Então, eu vou ter aqui a ação principal, o autor em face do réu, controvertendo em relação à casinha, e aqui a oposição do terceiro em face do autor e do réu. Então, quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, então o terceiro pretende o mesmo objeto, a mesma casinha, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então, até o momento do juiz dizer se a casinha é do autor, se a casinha é do réu, o terceiro pode ingressar com a ação de oposição em face de autor e réu simultaneamente para reivindicar a casinha. Os dois processos, tanto a ação principal quanto a ação de oposição, serão apensados e o juiz decidirá conjuntamente. Por quê? Porque o juiz não pode dar procedente nessa aqui e procedente nessa daqui. Vai dividir a casinha no meio? Não dá. Então, ele vai julgar as duas ações conjuntamente e vai ter uma única resposta. Ou a casa vai pertencer ao autor, ou a casa vai pertencer ao réu, ou a casa pertencerá ao terceiro. Então, isso é oposição. O terceiro quer aquele objeto,
quer aquela coisa, quer aquela pretensão sobre a qual controvertem autor e réu em determinada ação. Ele promove uma nova ação contra autor e réu simultaneamente e será julgada com a ação principal. Aqui é a nossa oposição. E por fim, último procedimento especial dessa aula, a habilitação. A habilitação é um procedimento especial que está lá no artigo 687 e diz o seguinte: a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Então, para que haja ação de habilitação, primeira coisa, o direito tem que ser passível de transmissão. Porque se nós identificarmos uma demanda intransmissível, não haverá habilitação dos sucessores. Pega uma ação de divórcio, faleceu o marido. Os herdeiros vão se habilitar no divórcio do pai? Claro que não, é uma ação intransmissível. Mas pega uma execução, pega uma ação de cobrança, falece o credor, falece o devedor, os seus herdeiros se habilitam? Claro que sim, o crédito ou o débito subsistem. Então, quando há transmissão do direito, aí sim, falecendo o autor da demanda ou falecendo o réu da demanda, os herdeiros são chamados a se habilitar no processo. Então, a habilitação é bem simples, basta juntar o atestado de óbito da parte que faleceu, o juiz vai suspender o processo até que os herdeiros se habilitem, junto então o atestado de óbito, a certidão de nascimento e ou casamento ou comprovante de união estável de cada um dos herdeiros, RG, CPF, comprovante de endereço, já estão habilitados, vão responder para com aquele falecido. Se for o credor, responderão perante o credor, se for o devedor, responderão perante o devedor. Então é uma ação bem simples, é um procedimento bem simples de substituição do polo ativo ou do polo passivo pelos seus sucessores no caso de falecimento das partes, beleza? E eu então espero você na nossa próxima aula para a gente continuar falando dos procedimentos especiais.